Olá, saudações! Antes de tudo, quero te dar parabéns por você estar participando deste evento, Mentor, a profissão do futuro. Isso significa que você tem o real desejo, mesmo que inconscientemente, de trazer grandes transformações para a sua carreira e para a sua vida. Eu me chamo Marcos Wunderlich, eu sou formador de mentores, presidente do Instituto Holos. Nos próximos dias você verá que a mentoria transformou e vem transformando na vida de milhares de pessoas que encontraram nela uma chance de ter mais liberdade financeira, mais autonomia e também mais realização. Ao fim desse evento, você já terá dado assim um primeiro passo para se tornar um mentor de sucesso, com certeza. Então peço que você reserve assim, esse momento exclusivamente para você, se livre um pouco das distrações aí do lado, externas, e mantenha um pouco o foco aqui. Pois o conhecimento que eu quero te passar, eu acredito que vai ser um divisor de águas. Eu vou abrir um mundo novo para você, assim eu espero. Vou iniciar falando sobre o que é a mentoria. E aí eu vou começar fazendo uma pergunta importante. O que faz um mentor? Um mentor, na realidade, é um profissional que está empenhado em gerar conhecimentos com qualidade de vida. Ele auxilia na potencialização de resultados, no aprimoramento da carreira, da vida, das relações. Um mentor, ele sempre vai estar focado em inspirar transformações na vida pessoal ou profissional das pessoas. Um mentor, ele ajuda a pensar e a modelar um novo mundo na mente das pessoas. Aliás, a palavra mentor, ela remete à mente, é modelar um novo mundo na mente das pessoas. Um mentor, ele é um amigo, ele é profundamente interessado e comprometido no sucesso pessoal, relacional, atitudinal ou profissional do cliente. Eu mesmo atuo como mentor e como formador de novos mentores. E por isso eu tenho desenvolvido toda uma metodologia especial para essa atividade e me sinto perfeitamente feliz e realizado com essa atividade. Então, por todos esses resultados, nesse momento, eu acredito assim que a mentoria está se tornando a ferramenta de desenvolvimento humano mais usada atualmente, mais procurada. É uma tendência crescente do mercado. Eu vejo assim que estamos vivendo um tempo bastante difícil de humanidade, onde a mentoria se torna bastante necessária para as pessoas e também para as empresas. Eu posso dizer, por exemplo, onde há grandes empresários ou mesmo profissionais de sucesso, ou pessoas mais felizes e realizadas, certamente houve na vida dessas pessoas mentores que inspiraram e promoveram esse crescimento. Você deve ter tido mentores também. Olhe para trás na sua vida, lá na sua infância, um pai, uma mãe, um professor, um chefe, um empresário, um líder. Todas essas pessoas, de uma certa forma, em algum momento te inspiraram e foram teus mentores, mesmo sem falar a palavra mentoria. Agora eu te pergunto uma coisa, como é que você se sentiria ao poder falar ou dizer que através das tuas mentorias você impulsionou ou foi agente de transformação na vida de uma pessoa? Legal. Por exemplo, você ajudou a redirecionar uma carreira, ou então você ajudou uma pessoa a viver mais feliz e mais realizada, ou a atuar profissionalmente de um modo mais eficaz, com excelência. Olha que legal. Ou mesmo ajudou a compreender melhor a vida, ou compreender o ser humano, compreender a si mesmo, fazer compreender a alguém um processo empresarial, um processo técnico, um processo de TI, ou ajudou a implantar uma startup, ou tirou um empresário de uma falência e fez essa empresa crescer novamente, ou mudou a visão de um líder para que ele se tornasse um líder fantástico na organização, ou então você ativou ou aumentou a inteligência emocional de alguém. E ainda mais, como é que você se sentiria ao saber que gerar grandes benefícios é a sua profissão, é a sua fonte de renda? Na próxima aula dessa semana, eu vou te revelar um pouco os valores com os quais você poderá vender seus serviços de mentoria, como que você precifica isso e qual é o valor mensal de renda ou amplitude financeira dentro do qual você poderá atuar.
Agora, você pode atuar informalmente como mentor ou trabalhar como mentor como tua profissão, teu ganha-pão, né, tua atividade profissional. Porque, veja bem, tem muitas pessoas precisando e necessitando hoje de orientação, né, que estão buscando isso na mentoria. Então essa é a realidade que a gente está vivendo, né, nesse momento, no momento atual da humanidade. Né? E o mercado, ele está precisando de pessoas como você. Então, assim, pessoas como você que tem essa predisposição de ajudar, de inspirar pessoas. Muitas pessoas me falam que tem essa vontade de trabalhar com pessoas, de ajudar pessoas. Aqui, né, você vai ter uma grande oportunidade para isso. A mentoria, ela está tão valorizada assim, que mesmo com poucos clientes, a pessoa ela já consegue ter um faturamento bem consistente. Né? E como nós sabemos, assim, clientes indicam outros clientes. E a partir daí você vai obter cada vez mais autoridade, a tua mentoria ela vai ser cada vez mais procurada, certamente. Mas será que tudo isso é mesmo viável? As possibilidades de trabalho e ganhos financeiros decorrentes são inúmeras. Agora, cada mentor ele tem sua particularidade. Cada mentor ele monta o seu processo do seu jeito, com suas expertises. Talvez você se pergunte, como é que eu posso ser um mentor? Você pode ter, por exemplo, um determinado conhecimento seu, a tua expertise, né? E se tornar um mentor para pessoas, por exemplo, que acabaram de iniciar os seus trabalhos nesse mesmo nicho, onde você já tem muita experiência. Então, com a tua experiência pessoal, né, é possível construir mentorias de alta qualidade e lucrar muito com isso também. Então, é natural assim que todos nós, quando começamos algo novo, né, nós buscarmos alguém assim para nos inspirar, né, obter orientações técnicas e práticas. Você provavelmente já contou com a ajuda de diversas pessoas, diversos mentores, mesmo que informais durante a tua vida. Por esse motivo, eu digo assim que é provável que muitas pessoas vão te procurar quando você se posicionar como um mentor. Então eu quero esclarecer aqui um ponto importante, muito importante, sobre os diferentes tipos de mentoria. Isso assim é bem legal. Tá? Os diferentes tipos de mentoria, elas podem ser colocadas da seguinte forma. Em primeiro lugar, existe a mentoria individual, você atende uma pessoa, ou existe a mentoria em grupos, atendimento grupal. E existe também a mentoria para pessoas físicas e mentoria para profissionais, geralmente nas empresas. Então, há esses dois grandes blocos de mentoria. Existe, assim, a mentoria humana, onde você vai trabalhar o quê? A parte comportamental, atitudinal, você vai trabalhar, por exemplo, a visão de mundo, a inteligência emocional, vai trabalhar assertividade, espiritualidade, carreira, liderança, constelações também entra aqui, comunicação, ética, mentalidade das pessoas, importantíssimo, as ações no mundo em si. E existe daí a mentoria técnica mais a humana. Esse é o segundo ponto. Então, na mentoria técnica, você vai trabalhar, por exemplo, mentoria de gestão, ou de uma tecnologia, de produtividade, de qualidade, uma mentoria empresarial, ou uma mentoria para a indústria, ou para comércio, ou para agricultura, que está em alta, né, finanças, TI, muito em alta, né, ferramentas tecnológicas. Existem muitas ferramentas sobre as quais a gente pode fazer mentoria, ou alguma expertise sua, uma coisa especial sua. Então, repetindo, tem a mentoria humana e a mentoria técnica mais a humana. Então, como é que funciona isso, né? Toda mentoria, ele precisa ter um comprometimento do mentor com o sucesso do cliente, tá? Precisa dar um acompanhamento, ele dá orientações, ele faz ajustamentos, né? Existem as estratégias humanas para você orientar bem o teu cliente, porque um mentor, né, mesmo na área técnica, ele não pode ser um professor, apenas ensinar. O professor só ensina. E o professor, ele a princípio não se compromete com nada. É por isso que um mentor, ele deve aprender também a mentoria humana.
ele faz a mentoria técnica, mas a mentoria humana está junto, porque o sucesso depende muito da relação humana do teu cliente, né, a hora que ele vai fazer mesmo as implantações técnicas, né? Então essa mentoria humana, ela contém também as melhores estratégias, assim como aplicar a mentoria para diferentes públicos, diferentes tipos de pessoas, né? E isso vai ser um objeto assim bem forte na formação de mentoria, sobre a qual eu vou falar num outro momento, assim, nessa semana de mentor à profissão do futuro. Então, dentro de uma mentoria humana, por exemplo, você pode ser um mentor que foca exclusivamente no desenvolvimento pessoal, aliado à liderança, por exemplo, ou aliado a uma qualidade de vida, né? O mundo hoje se encaminha assim para um estado quase que coletivo de ansiedade, de estresse. A gente vê isso muito forte atualmente. E no ambiente corporativo é mais forte ainda. E nesse cenário, assim, há uma grande demanda de mentores, assim, por parte dos empresários, né? Que eles buscam, assim, mentores para orientar seu corpo funcional, para humanizar essas pessoas, para ajudar, para aprimorar também os processos dentro das suas empresas. Mas eu gostaria agora de, nesse momento, assim, falar um pouquinho da minha história, tá bom? A minha história, ela é bem longa, mas eu vou encurtar um pouquinho aqui, tá? Como você já pode, né, mesmo saber e ter imaginado, se tornar um mentor pode apresentar muitos desafios, sabe? Muitos erros e muitos acertos. Então eu tive muitos erros e muitos acertos que me trouxeram até aqui. E nesse primeiro dia aqui desse evento, eu quero te falar um pouco sobre isso. Porque isso também está bem dentro do contexto. Para que você possa também aprender com a minha experiência. Então, a minha primeira formação superior, inicialmente foi de engenharia mecânica, engenheiro de segurança, né? É um conhecimento assim que eu guardo hoje assim com muito carinho, apesar que já faz muito tempo, eu já estou bem defasado, eu já não conseguiria mais trabalhar como engenheiro porque as coisas mudaram muito, né? Mas eu me tornei um engenheiro humano, essa aqui é a parte legal. Mas porém nesse âmbito, né, da engenharia em si, eu não consegui encontrar muita satisfação, ou eu não tive muita liberdade financeira como eu realmente ambicionava, como eu queria. E para falar a verdade, eu estava assim um pouco saturado da rotina exaustiva e de pouco espaço que eu tinha realmente para fazer uma diferença na vida das pessoas. Então eu tentei assim, de diversas vezes, diversas formas, me reinventar profissionalmente. Teve um tempo assim que eu fui trabalhar no comércio, eu tinha uma ótica, por 5 anos eu trabalhei numa ótica que era da minha família. Eu procurei achar novos nichos e até mesmo uma nova profissão. Mas era difícil encontrar algo com a qual eu assim me identificasse, e claro, com o qual eu pudesse ganhar um dinheiro com isso, me sustentar com isso. Eu considerei muitas opções, por um tempo, olha, eu quase desisti, sabe? Achei que não tinha profissão no mundo que iria me trazer essa sensação de plenitude. Acho que todos nós temos essa busca de uma plenitude, de algo que nos complete. Buscar um trabalho que eu tivesse um apreço, que eu tivesse um carinho por ele, que eu me motivasse assim, a acordar de manhã numa segunda-feira e realmente estar feliz para trabalhar e tal. Então foi aí, nesses momentos assim, de bastante baixa, eu tive assim, o privilégio de conhecer a mentoria. Então diretamente de um casal de mentores que me ensinaram assim, de uma forma maravilhosa, todos esses conhecimentos assim valiosos dessa arte. Então eu comecei a atuar como trainer e também como mentor, eu fui fazendo minhas reciclagens, eu fui aprofundando, e cada vez mais eu fui me identificando com essa área, eu vi que essa área tinha inúmeras possibilidades, eu me sentia muito bem, e eu passei assim a me sentir bem realizado, e isso aumentava assim praticamente a cada sessão de mentoria que eu fazia. Mas ao mesmo tempo havia inseguranças, lógico, alguns medos de não obter o resultado assim, positivo. Isso começou também a gerar certas dúvidas a respeito de como fazer a mentoria.
Então eu senti assim, uma necessidade importante de sistematizar esse processo, né? Ter um rumo, uma direção bem consistente para atuar assim, com mais segurança, né? E realmente poder ver resultados mais nítidos assim, na vida, né, dos meus mentorados. Então foi aí nesse tempo que eu desenvolvi o sistema ISOR, né, que é hoje em dia que é um sistema exclusivo do Instituto Olus, mas aonde eu pude fazer, né, de fato me sentir confiante na mentoria, né, e ter assim materiais, instrumentais, ter um rumo, ter um começo, meio e fim, e de poder realmente ter uma segurança no trabalho. Lá os engenheiros são assim, né, gostam assim de ter um rumo, mas isso aí ajudou muito. Então essas ferramentas se tornaram assim mais eficazes, né? Com essas ferramentas referenciais, né? Com uma base sistêmica. Eu consegui fazer uma base sistêmica, uma base bem holística e com uma fundamentação, né, nas imutáveis leis do universo. Então isso aqui é que cria a coerência para as pessoas se sentem muito próximas, né, com esses instrumentais, porque aquilo fala diretamente para o coração das pessoas. Então, eu pergunto, será que mentoria é uma oportunidade? Então, veja bem, eu sistematizei esse processo único e exclusivo. Isso já foi lá em 1992, século passado, né? E isso foi sendo aprimorado constantemente até os dias de hoje, né? Então, até hoje, é a única metodologia sistematizada assim, que existe no Brasil, assim, para orientação de pessoas com uma visão humanizada, com uma abordagem globalizada, que eu chamo de holístico-sistêmica. Né? Então, aqui comigo você vai ter acesso a essa metodologia, que já é renomada e que tem uma eficácia comprovada por inúmeros depoimentos, né, de meus alunos de formação de mentoria e de meus clientes também. Então isso é agora, nesse momento, olha, uma baita oportunidade, pois eu vou repassar essa metodologia para você ao vivo, pelo Zoom. Né? Então é presencial pelo Zoom, tá ok? Né? Então, além disso, eu pessoalmente vou me comprometer a ser teu formador, vou te ensinar tudo que eu sei sobre mentoria. Eu já tenho experiência de mais de 30 anos nessa atividade de lidar com pessoas, de orientações com pessoas. Eu vou abrir realmente as portas para você, né? Para um mundo muito mais amplo, com certeza, né? Que eu sei que vai te trazer muitas boas coisas na tua vida. Né? Basta você ter essa vontade interna de trabalhar com pessoas. Aí isso, gente, é o sonho de muita gente. Eu quero trabalhar com pessoas. Porque quando você trabalha com pessoas, né, no momento em que você as beneficia, você sente um bem-estar muito pleno. Né? Lidar com pessoas e beneficiá-las, ela é na realidade o único propósito de vida válido para uma pessoa. Então é isso que vale a pena, é isso que traz felicidade. E isso é uma atividade que traz bons retornos financeiros ainda. Isso é muito, muito legal. Então, o que eu ganhei com essas mentorias todas? Né, com essas atividades de mentor, eu tive assim, muitos, né, eu tive muitos ganhos pessoais, eu aprendi muito. Então, um deles foi, por exemplo, a minha visão de mundo. A minha visão de mundo se ampliou e se ampliava a cada atendimento. Né? Cada cliente, na realidade, é também um mentor. Né? É uma mão de via dupla de aprendizagem, um aprende com o outro. Não tem mais o mentor e o mentorado. Não, nós estamos conversando, aprendendo juntos, explorando diversos referenciais, materiais, etc., que nos levam a uma visão ampla. E isso é uma coisa importante. Então, a ampliação de visão, sabe, o que ela significa? Ela significa abrir cada vez mais a consciência. Né? E quando a gente abre a consciência, o que acontece? A gente acessa uma liberdade interior. Né? Você vai ver que nós somos seres livres. É uma liberdade inata do ser humano. Isso sempre está lá. Né? Então isso é uma grande fonte de felicidade, quando você consegue abrir, né, essas nuvens que estão na frente, né, daquilo que é o sol. Né? Então de repente você vê que você é um ser livre, um ser maravilhoso, fantástico. E eu também aprendi na mentoria a exponencializar meus ganhos, né, financeiros. Né? Então quanto mais mentoria eu pratico, mais clientes me procuram. Então você vai ter um processo de exponencialização. Então isso funciona muito bem.
eu aprendi também que aprendizagem é algo permanente, a gente sempre está aprendendo, né? Ninguém está pronto, né? Estamos sempre aprendendo, ou seja, ninguém precisa se sentir pronto para começar uma jornada como mentor, né? A gente começa como mentor e vai aprendendo sempre, isso caminha junto, não é uma coisa separada, né? Por quê? Porque tem muitas pessoas procurando você hoje, tem muita gente precisando de você, né? E que nós vamos nos desenvolvendo como mentores ao longo da experiência, né? Basta você fazer o curso básico de mentoria. E um outro ponto assim, que eu aprendi muito é o quê? É a liberdade geográfica. Ou seja, da onde eu estou eu posso trabalhar com o mundo todo, com o Brasil todo. Então, clientes é que não falta, porque isso aí existe em todo lugar, em todo mundo, tá ok? E eu aprendi também o seguinte, que eu escolho como aproveitar meu tempo e criar meu tempo livre também para mim. Então isso aí também é uma coisa assim muito legal que a mentoria me trouxe, né? E me trouxe também uma coisa muito interessante, que é o que a gente chama eu chamo de auto-mentoria, né? Auto-mentoria é uma coisa legal. Então esse é um aspecto assim que o mentor, ele começa a ser seu próprio mentor, então ele é um auto-mentor, né? Em especial quando a gente trabalha a mentoria humana. Então isso acontece comigo até hoje, né? Mesmo sendo autor de uma metodologia, das ferramentas instrumentais, né, do sistema ISO, na medida em que eu aplico aplicava um referencial, um exercício, né, com o meu mentorado, eu começava ali cair fichas, caía fichas, porque eu tinha insights, eu aprofundava, né, o próprio tema que eu tinha criado, visto, aquilo se aprofundava por si, então eu tinha insights sobre o tema que me permitiam aprofundar aquela compreensão que eu mesmo tinha criado anteriormente, né? Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um aspecto assim bem interessante desse processo é que um mentor, ele também se torna seu próprio mentor, né? Então isso aí, na ferramenta de relacionamentos focados, existem assim 3 grandes campos. Então eu tenho uma ferramenta lá que trabalha questões dos relacionamentos humanos e tal, né? E a gente chama de relacionamentos focados. E ali a gente coloca 3 campos, sabe, de campos de relacionamentos. Então todos eles ligados à estrutura mental. Então o hemisfério esquerdo, né, que é o lado mais racional nosso, né, ele tem basicamente um grande foco relacional, que é a comunicação real, né, a parte racional nossa, então a comunicação verbal, né, onde a gente tem um critério de comunicação real, de falarmos o que precisa ser dito para as pessoas, na hora certa, etc. Daí no campo operacional, que é o nosso corpo caloso aqui atrás, né, o nosso lado mais vertílico, né, o grande foco relacional aí é ter postura condutora. Então assim, eu preciso me conduzir na vida, assumir minha vida na minha mão, saber tomar as decisões, etc., né, e saber me conduzir no mundo e não ser nenhum banana jogado por aí. Então a postura condutora, né? E daí tem o hemisfério direito também, aonde que é o nosso campo emocional, né, o campo da inteligência emocional, que a gente também trabalha. Mas o grande foco do hemisfério direito é viver as atitudes coerentes. E no caso aqui, o grande foco era viver o presente, viver o momento, viver o agora. E por muito tempo fui falando para os meus mentorados, olha, viva mais o agora, não se prenda ao passado, não se preocupe com o futuro, viva no agora, olhe para o futuro, mas sem se preocupar. E aquilo ajudava as pessoas de uma maneira fantástica, assim, porque é realmente um conceito que muitas pessoas têm dificuldade de implementar, né? E isso funcionou muito bem, né? E eu me relacionava com esse viver o agora com o centramento pessoal. Então, eu falava viver o agora você vai também te centrar, né? Onde você vai ter uma postura atenta ao agora, um estado atento e vazio, que é a presença no agora. Então eu explorava essas questões de presença no agora, viver o agora, que é o único lugar de sanidade que o ser humano tem. Aí um dia, né, ao falar do agora ao mentorado,
deu um estalo, assim, deu um insight, assim, que o agora não pode mudar. Como é que o agora muda? Se o agora, é o agora. Né? Então ele não pode mudar. Daqui a um minuto vai ser o mesmo agora. Não tem como ser um outro agora. Né? E aí eu intuí, assim, que a gente está sempre no mesmo agora. Não importa a data, não importa o ano, se é 1200, 1500 ou ano 3000, vai ser sempre o mesmo agora, porque o agora é imutável. Poxa, mas isso foi interessante. Aí eu fui confirmar isso, né, em livros de sabedoria. Olha, batata, é isso mesmo. Né, ali estava a confirmação, que o agora não tem tempo, o agora é eterno, o agora sempre existiu por igual. Né? Aí eu comecei a perceber que existem duas realidades. A realidade do eterno agora, onde nada acontece, né? E a realidade que é uma realidade absoluta, né? E a realidade dos processos. Eu vou levantar de manhã, vou trabalhar, fazer as coisas, né? As coisas que se processam e mudam, né? A realidade do movimento, do dia, da noite, das estações do ano, fazer as coisas, que é a processualidade. Daí isso se tornou revolucionário, sabe? Porque eu descobri que isso depois eu acabei descobrindo que isso já fazia parte das antigas sabedorias humanas, chamado de vazio. Então, na realidade absoluta, há uma profunda paz. Nada se processa, mas nós nos conectamos com ela. Então a gente adquire uma paz profunda, interna, uma harmonia. A gente entra no estado de sanidade, né? E essa paz a gente leva para o dia a dia, para os processos. Né? Então, mais tarde, eu descobri que esse vazio é o vácuo quântico, quando fui estudar física quântica. Né? Aí foi muito interessante. Né? E o vácuo quântico, ele é um enorme potencial universal ao nosso dispor no universo todo, de onde emana energia, da onde emana uma consciência universal, que gera toda a vida, gera todas as coisas e tudo que há no universo. Então veja que eu fui vendo, descobrindo coisas, né? Então dessa consciência universal surgem os seres, surge a vida. Então o fato de você estar vivo é uma consciência universal, né? Eterna também, né? Então, e dali, dessa consciência plena que nos forma, né, na nossa essência, ali tem felicidade e compaixão divina. Né? Ali tem lucidez e ali também tem sabedoria. Olha que interessante. Então eu descobri que essa sabedoria, ela pode ser acessada. Ela pode ser acessada pela meditação, né? Meditação, qualquer meditação, o mindfulness também. E daí descobri que essa sabedoria já é utilizada em processos de liderança avançada, né? E para poder lidar com sistemas organizacionais complexos. Então isso foi primeiro utilizado lá no MIT, nos Estados Unidos, né, por Peter Senge, por Otto Scharmer, na teoria U. Então veja bem, a sabedoria profunda, inata a cada ser humano, né, ela pode ser acessada e pode ser trabalhada nos processos do nosso dia a dia. Então isso transforma o mundo. Né? Então hoje eu ensino para os meus alunos e futuros mentores a utilizarem também a sabedoria nas atividades de mentoria. Isso é fantástico, gente, sabe? É quando o mentor, ele gera assim um estado de paz, né, um certo silêncio mental, e a partir dali ele pratica a mentoria. De repente tudo fica mais claro na mente dele, surgem os insights por si só. Então a mentoria se torna extremamente efetiva, a mente fica clara, lúcida. Né? Então se o cliente também entra nessa sintonia, que é possível, aí acontecem grandes avanços na mentoria, porque a gente não fica no blá 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 mental, nas teorias, mas a gente parte da sabedoria que surge e que é alguma coisa muito clara e muito verdadeira. Né? Então a sabedoria, ela se manifesta assim através dos insights. Mas esse aqui é apenas um dos exemplos que eu trouxe aqui, né, de como cada mentor evolui também por si e passa a ser mentor de si mesmo. Então isso aconteceu comigo, mas eu também passo isso para as outras pessoas porque é realmente algo que beneficia muito. Quando o mentor ele gera um estado de paz e de um certo silêncio mental, a partir dali ele pode praticar a mentoria. Então tudo fica claro na sua mente, surgem insights e a mentoria se torna muito, muito efetiva. Então, se o cliente também entrar nessa sintonia, nessa vibe, gente, acontecem grandes avanços na mentoria.
pois a sabedoria ela se manifesta através dos insights. Mas esse é apenas um exemplo que eu trouxe aqui, como cada mentor pode evoluir, né, por si e passa a ser mentor de si mesmo também. Eu gostaria também de falar de um segundo exemplo, né, de auto-mentoria, assim, que também aconteceu comigo, que é o entendimento da criação da realidade da mente das pessoas. Então esse é um aspecto interessante e é muito importante trabalhar isso na vida das pessoas, que mundo que elas criam e como é que elas podem criar um novo mundo, né? Agora, assim, a gente sabe que todos nós, né, vemos o mundo pelos nossos olhos, né? Nosso prisma, nossos paradigmas, nossas memórias, as nossas lembranças, né? E então eu lembro que eu classifiquei várias formas de criação da realidade, a partir dos diferentes tipos de pensamento e raciocínios. Por exemplo, muitas pessoas vivem o mundo dos dogmas, sabe? Então é uma visão dogmática. Então elas se tornam pessoas inflexíveis, dogmáticas, não se curvam a nada, etc., né? São os donos da verdade, né? Outros enxergam o mundo pelo status, né? Se a pessoa tem dinheiro, se não tem, se tem carro, se não tem, né? Então elas começam a olhar o mundo dessa forma, né? E vão classificando as pessoas por esses critérios. Mas isso é uma forma dela ver o mundo, então ela enxerga assim, esse é o mundo dela, tá? E assim você pode ter várias classificações. Por exemplo, tem pessoas que para certos assuntos elas olham pela dicotomia. Então o que é dicotomia? Dicotomia é a divisão em dois. Então certo e errado, bom e mal, céu e inferno, esquerda e direita, né? Então esse negócio de esquerda, negócio de direita é uma dicotomia que está no Brasil, mas isso contém em si um conflito. Se você não for a favor de mim, você é contra mim, mas não tem escapatória, sabe? Então a visão dicotômica é uma visão pequena, ou está certo ou está errado, né? Se eu estou certo, você está errado. E aí começa a ter problemas relacionais, porque cada um está certo da sua forma, né? Então essas várias classificações assim foram muito interessantes, né? Porque a gente começa a ver que as pessoas, né, têm diferentes classificações. Então, por exemplo, algumas pessoas só acreditam na ciência, né, na comprovação científica, tá? E tem prisão, né, ao paradigma científico como se fosse o único, né? A ciência ela está certa, mas tem milhares de outras formas de ver o mundo além da ciência. E muitas coisas a ciência não comprova, a ciência não atinge, né? Então, todas essas classificações, elas acabam gerando mundos particulares, onde cada um vive o seu mundo. Então, as pessoas, né, eu percebia que as pessoas viviam os seus mundos particulares, né? Mas aí as pessoas até conseguiam enxergar, né, através dessas classificações, que mundo que eles tinham, que amarras que eles tinham, né? Mas elas ainda continuavam presas e elas não conseguiam sair. Disse, caraca, mas o que está acontecendo? A pessoa olha, a pessoa vê e não consegue sair da sua prisão mental, né? Então as pessoas elas continuavam vítimas das suas próprias mentes, ou vítimas de si mesmo dentro das suas prisões mentais, né? Então eu mesmo não me sentia muito livre, né? Mesmo sabendo que eu estava dentro de uma prisão mental. Mas um dia, gente, pá, deu um estalo, um ahá. Às vezes tem que dar um ahá, tá? Né? E de repente eu descobri que todos nós somos autores das nossas prisões mentais. Que todos nós andamos segurando na nossa frente uma grade e a gente vê tudo através da grade, da prisão mental. E que a única coisa que a gente precisa fazer é largar a grade. Largou a grade, as prisões mentais se desvanecem. Eu sou o criador da minha própria prisão. Quando a pessoa descobre isso, aí ela consegue sair das prisões. Ela entra no mundo livre, daí ela entra nos mundos particulares de acordo com a conveniência, de acordo com a necessidade. Mas ela se torna uma pessoa livre. Ela não fica mais presa aos paradigmas, né? Então isso também é uma coisa assim bem interessante. A gente começa a caminhar livre. Então é isso, gente, né? Eu gostaria, assim, nesse momento também, fechar esse nosso primeiro dia da semana aqui, do Mentor a Profissão do Futuro. Então, agora, assim, no final desse vídeo, você já deve estar, acredito, assim, um pouco ansioso para saber como começar as suas mentorias, não é mesmo?
Eu espero que sim, acredito que sim, porque realmente eu tenho algo muito, muito, muito valioso para te oferecer, né? Por isso eu vou pedir para você voltar amanhã, né, para que eu possa te passar aí um segredo assim muito importante e que vai ser assim indispensável na hora de você iniciar seus atendimentos. Então, antes de finalizar, eu vou pedir assim para você escrever seus comentários, né, aqui no chat, e qual o objetivo que você deseja alcançar. Nós vamos acompanhar pelo chat, tá bom? Então é isso. Então, muito obrigado por você ter ficado comigo até o final desse dia aqui. Parabéns por você ter tirado esse momento do seu dia para almejar coisas novas para o seu futuro, para a sua vida, né? Isso é muito importante fazer nos dias de hoje, com certeza, né? Eu espero você amanhã, pois ainda temos assim muito conteúdo pela frente, gente. Valeu, muito, muito, muito obrigado mesmo. Valeu, gente. Até mais.